Cristo. O Senhor é quem nos garante, o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que determinou acerca da nossa vida. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versos 16 e 17. Quantos acharam, digam amém. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quantos podem dizer amém pela leitura destes versos? Queridos, aproveitando a nossa reunião de Santa Ceia, eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto interessante. O vinho tem um simbolismo muito especial e específico em toda a Bíblia. Tanto no Egito como na Palestina, havia o hábito do consumo do vinho. Até porque na Palestina havia falta de carne e escassez de vegetais. E usava-se o vinho como complemento alimentar. É interessante, queridos, quando nós estudamos sobre este assunto, a forma como o vinho era feito. Colhiam-se os cachos de uva, eles eram levados ao lagar. O lagar era uma pia feita às vezes de cimento ou de pedra. Ela tinha aproximadamente 3 metros de largura por 40 centímetros de profundidade. Alguns varais eram estendidos sobre ela, e as uvas eram depositadas naquela pia, e os homens entravam segurando-se naqueles varais e pisavam as uvas, espremendo-as, a fim de que se extraísse delas o sumo, que é chamado de mosto. Até hoje se usa esse processo artesanal para a fabricação de vinho, e dizem aí os especialistas que os melhores vinhos são processados desta maneira. Após extraírem ali o mosto ou o suco da uva, ele era levado para o processo de fermentação, que podia ser a fermentação vinosa ou a fermentação acética. A fermentação vinosa era aquela que produzia um bom vinho, e a fermentação acética era aquela que produzia um bom vinagre. Se não se observasse o tempo exato desta fermentação, o que poderia se transformar
num vinho de primeiríssima qualidade, se perdia porque ele se transformava em vinagre. E o vinagre não tem o mesmo preço, o mesmo valor que tem o vinho. Também na Palestina, o vinho era usado frequentemente nas festas particulares, quando se recebia um hóspede ilustre, era usado como remédio, era usado como complemento alimentar. Enfim, o vinho fazia parte da mesa, tanto no Egito quanto na Palestina. Nós entendemos, irmãos, escute bem, que a Bíblia, ela nunca incentivou a embriaguez. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo condenou veementemente a embriaguez. Em ocasiões específicas, como a celebração da Páscoa, até para não exagerarem no consumo do vinho e ficarem embriagados, alguns judeus tinham o hábito de levar um pouco de água quente, que eles misturavam com o vinho, para que ele se tornasse um pouco mais fraco e com isto evitasse a embriaguez. A igreja primitiva, ela adotou o mesmo costume na celebração da ceia. Embora usassem o vinho, às vezes ele era misturado com a água para que não se tornasse tão forte. Eu já disse aos irmãos que a Bíblia nunca incentivou a embriaguez. Porém, é inquestionável que nós, nesta noite, relatemos e afirmemos que o vinho está presente em quase toda a Bíblia. E, em especial, numa celebração como essa que nós vamos participar esta noite, que é a Santa Ceia. Estará presente aí o vinho e o pão. Eles têm um simbolismo muito especial. Mas nesta noite, eu quero tomar especificamente o vinho, para extrair dele uma lição espiritual para nós. Se durante o processo da fermentação, ele não poderia ser excedido esse processo, fazendo com que aquilo que poderia ser um bom vinho se tornasse vinagre, eu quero dizer a vocês que no sentido espiritual, nós também precisamos tomar muito cuidado para que o vinho não se transforme em vinagre. E é isto que eu quero conversar com vocês esta noite. O vinho não pode virar vinagre. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga para ela: o vinho não pode virar vinagre. O vinho precisa ser vinho. E qual é a importância deste simbolismo para a nossa vida espiritual? Eu disse que hoje, especificamente, nós temos esses símbolos aqui, que é o pão e o vinho. E o vinho representando o sangue de Jesus Cristo. E quando nós tomamos o vinho como símbolo do sangue de Cristo, ele quer dizer respeito a três coisas especiais que eu quero mencionar para vocês hoje. Primeiro, o vinho como símbolo do sangue de Cristo. Em primeiro lugar, ele diz respeito à vida. Quando nós lemos Deuteronômio, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia aí, capítulo 12, verso 23, há uma expressão interessante. Ela diz o seguinte: olha, a orientação do Senhor referente ao santuário. O Senhor, no verso 23, dá a orientação dizendo: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne.
Sangue é símbolo de vida. Se o vinho é o símbolo do sangue, logo, num sentido espiritual, o vinho é o símbolo da vida. E por isso ele não pode virar vinagre. O que eu quero dizer com isto? Nós não podemos perder o real sentido da vida. Muitas pessoas estão vivendo, mas não sabem por que estão vivendo e nem para que estão vivendo. Vocês se lembram que durante o ministério de Jesus, um jovem se aproximou dele. E quando aquele jovem se aproximou, ele perguntou a Jesus acerca da vida eterna. E ele disse: mestre, ou bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus olha para ele e diz: por que me chama de bom? Só existe um bom, que é meu Pai. Mas se você quer saber o que você precisa fazer para ter a vida eterna, eu vou lhe dar a orientação. Observe os mandamentos. Aquele jovem diz: eu tenho observado os mandamentos desde quando era pequeno. Desde a minha infância eu obedeço os mandamentos. Era, portanto, um jovem extremamente religioso. Jesus disse: está bem, já que você guarda os mandamentos desde quando você era pequeno, então você tem que fazer uma segunda coisa. Vai, vende o que tem, dá aos pobres e vem e segue-me e terás um tesouro dos céus. O que acontece com o jovem? Ele se ausenta, ele sai da presença de Jesus extremamente triste, porque era um jovem muito rico e ele não podia vender o que tinha e dar aos pobres. Na verdade, não é aquilo que Jesus queria dele. Jesus queria saber qual era o comportamento daquele jovem, qual seria a reação dele diante daquilo que Jesus pedia. Mas aquele jovem deixou claro que os seus bens materiais, a sua riqueza, para ele naquele momento era muito mais importante do que a vida eterna. Sabe o que aquele jovem quis dizer? Que o sentido da vida para ele estava invertido. Porque eu quero que você entenda que o que nós somos nunca deve estar ligado àquilo que temos. O que você é não está atrelado àquilo que você tem. Escute uma coisa: a lembrança que as pessoas vão guardar de você após a morte não será de seus bens, mas a de seus atos. Quando você morrer, ninguém vai saber se você tinha uma casa de 50 metros quadrados ou se você tinha uma mansão de 1.738 metros quadrados. Quando você morrer, ninguém vai se lembrar se você andava de ônibus e de metrô e de trem ou a pé, ou se você tinha 7 carros último tipo na garagem. A lembrança que as pessoas vão ter de você após a morte será dos seus atos, daquilo que você praticou, daquilo que você fez. E aí é que nós perdemos o sentido da vida, e numa linguagem simbólica e espiritual permitimos que o vinho vire vinagre. Quantas pessoas hoje estão passando pela vida sem deixar marcas? A Bíblia é muito clara, ela diz que o que conta para o homem não é o dia do seu nascimento, mas é o dia da sua morte. A Bíblia diz que não adianta o homem viver 100 anos, ter bens, constituir uma família, mas não ter um enterro digno. A Bíblia diz que para este homem melhor teria sido um aborto. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que conta para a sociedade, o que conta para as pessoas com as quais convivemos, é a lembrança dos nossos atos. E aí eu chamo a sua responsabilidade esta noite. O que é que nós temos praticado? Quais têm sido as nossas atitudes e as nossas ações?
Será que elas deixam de nós uma boa imagem com as pessoas com as quais convivemos? Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele foi muito claro. Ele diz: olha, e não nos cansemos em fazer o quê? O bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Queridos, uma das coisas mais complicadas que existe hoje é você praticar o bem, porque o ser humano tem se tornado tão individualista, o ser humano tem se tornado tão insensível, o ser humano tem se tornado tão frio, que parece que para cada ação benéfica que nós fazemos a alguém, nós recebemos em contrapartida 3 ou 4 ações más. E nós vamos ficando com o coração endurecido. Nós temos dificuldade em ajudar as pessoas. Nós nos tornamos insensíveis e fechamos as nossas entranhas para as pessoas que estão em necessidade. E somente o Espírito de Deus habitando em nós fará com que nós sejamos sensíveis e entendamos que as pessoas precisam de ajuda. E quando nós somos tomados por esta sensibilidade, nós estendemos as mãos e fazemos o bem sem nos cansar, entendendo que no futuro nós ceifaremos o trabalho das nossas mãos. Mas é difícil fazer isto. Eu vou contar aqui uma experiência própria vivida. Um dia eu estava em casa e eu havia recebido tantas notícias ruins naquele dia, que quando eu saí para a igreja, eu me lembro, entrei a Silmara do carro e eu disse: olha, vou tomar uma decisão hoje. A partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. Ninguém me procure, que eu não vou ajudar mais ninguém. A partir de hoje, primeiro é eu, em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu, e se sobrar algum tempo é para mim. E fui para a igreja. Sabe quando você vai meio desviado para a igreja, meu irmão? Você já veio alguma vez assim, meu irmão? Seja sincero. Você já veio, querido obreiro? Porque tem obreiro que acha que é super-homem, super-crente. Não, nós somos igual a todo mundo, meu irmão. Tem hora que tem vontade de parar, de desistir, de não ir mais. Ah, vou parar, não vale mais a pena. É nessa hora que a misericórdia de Deus nos envolve. Aí vou para a igreja. Chego lá, entro no estacionamento da igreja, estou entrando, o irmão já vem batendo no vidro do carro assim. Digo: ô, irmão, pera um pouquinho, amado. Deixa eu parar, irmão. Aí parei o carro, ele já estava em pé, no vidro do carro. Eu abaixei o vidro, ele olhou para mim e disse: pastor, será que o senhor pode me atender um pouquinho? Eu estou precisando muito da sua ajuda. Eu disse: espera um pouquinho, querido. Fechei o vidro do carro, a Silmara olhou para mim e disse: e agora? Vai ajudar? Ou vai valer a palavra que você disse alguns minutos atrás? Eu disse: tudo o que eu disse, lance no mar do esquecimento. Vou ver o que o irmão está precisando. É isso que diz a palavra de Deus, queridos. Não dá para fugir desta realidade. Quando nós fechamos as nossas entranhas, nós estamos perdendo uma grande oportunidade de receber um benefício da parte de Deus, que recebemos somente quando estendemos a nossa mão para ajudar alguém. Dá para dizer glória a Deus? É difícil. E escute uma coisa: quando eu estendo a mão para ajudar alguém, eu não só dou demonstração de sensibilidade, como de força. Porque a Bíblia diz que nós que somos o quê? Fortes, devemos fazer o quê? Suportar a fraqueza de quem? Dos fracos. Ora, quando eu estendo a mão para ajudar alguém, eu estou dizendo: eu sou mais forte do que você, sem nenhuma arrogância, mas estou dando a demonstração que Deus me capacitou de força maior do que tem aquela pessoa a quem eu estendo a minha mão. Então eu vou estender a minha mão para ajudar alguém. Se rir é símbolo de vida, para mim rir não vai virar vinagre. Eu vou continuar estendendo a minha mão e atendendo aqueles que necessitam. Se você abrir a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, se eu não estiver enganado,
É o capítulo 3. Pedro fala alguma coisa acerca disso, começando no verso 8. Ele diz: finalmente, sede todos vós de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente o quê? Amigos. Repita comigo: fraternalmente amigos. Só quem jantou, repita: fraternalmente amigos. Só quem almoçou, repita: fraternalmente amigos. Misericordiosos, humildes. Olha verso 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. E aí é que eu questiono quando a gente diz: irmão, olha para o seu irmão aí, abençoa o seu irmão em nome de Jesus. Irmão, quem sou eu para abençoar? Você não é nada, mas o Deus a que você serve e que habita dentro de você, Ele te dá condições para isso. Aí Pedro diz: abençoando aqueles que vos maldizem, porque para isto fostes chamados, a fim de receberdes o quê? Bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu acho interessante o que Pedro diz aqui: refreie a sua língua, não diga aquilo que você não deve dizer, fale somente o que produz edificação. Dá para dizer amém? Não é difícil, meu irmão? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí e com a autoridade de Deus diga: em vez de você ficar falando aí o que não deve, meu irmão, aproveite o seu tempo para falar aquilo que edifica. Foi para isso que Deus nos chamou. A igreja foi colocada na terra para edificar ruínas. Se você não pode edificar, não destrua aquilo que outros edificaram. Manchar a história escrita é muito fácil, difícil é escrever uma nova história. E foi para isso que Deus nos chamou. Se você pode dizer glória a Deus, solte a sua voz e glorifique ao Senhor. Eu quero orar por você agora, aí onde você estiver, receba a bênção de Deus através da oração da fé. Pai eterno, no precioso nome de Jesus Cristo, eu quero ministrar agora a tua bênção, a bênção do perdão, a bênção da reconciliação, a bênção da solução dos problemas, a bênção da alegria completa sobre a vida daqueles que me assistem neste momento. Vai ao encontro de cada um daqueles que assistem o nosso programa Fé em Ação. Eu peço também ao Senhor que o enfermo seja tocado agora, que a enfermidade seja repreendida, que haja saúde para a vida daqueles que estão nos assistindo nesta hora. Peço também, ó Pai, a tua bênção em favor daqueles que são os nossos parceiros fiéis, aqueles que contribuem com o nosso programa, aqueles que abrem a mão, o coração, entregam a sua oferta, a sua contribuição, para que o nosso programa continue sendo levado ao ar. Pai querido, que não lhes falte a tua bênção, que não lhes falte, ó Deus, o milagre da provisão nestas vidas e nestas famílias. Em nome de Jesus. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, eu venho aqui pedir a sua ajuda. Nós precisamos que aquelas pessoas que têm todos os meses estendido a mão, aberto o coração para ajudar o nosso programa, eu continuo precisando de você. Estamos caminhando aí para o final do mês, é o momento em que temos que fazer o pagamento da mensalidade do nosso programa e eu conto com a sua ajuda. O programa Fé em Ação, a Associação Fé em Ação, conta com a sua ajuda. Banco Bradesco, agência 6250, conta 71.000-8, Associação Fé em Ação. Eu preciso de você. Eu estou orando para que Deus faça prosperar aqueles que generosamente, bondosamente, têm estendido as mãos para ajudar o nosso programa a continuar no ar. Eu preciso que você continue sendo um parceiro fiel deste grande projeto de evangelização. Eu conto com você e desde já rogo a Deus que faça prosperar a sua vida e a sua casa. Eu estou esperando você em nossa igreja, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, que está na Zona Leste de São Paulo, na rua Coronel Rodrigues, 441, ali próximo ao número 5700 da Avenida Sapopema. Todas as terças-feiras à noite, eu estou ministrando a palavra de Deus ali. E aos domingos, a partir das 6 horas da tarde. O nosso culto agora começa às 6 horas e termina às 8. Um horário agradável para que todos participem, para que todos tomem parte, para que todos sejam abençoados. Eu conto com a sua visita para que você ouça a mensagem de Deus ali, ouça uma boa música, receba uma oração especial. Eu estou esperando você. Rua Coronel Rodrigues, 441, Zona Leste de São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Espera a sua visita. Estou te aguardando lá, meu irmão.